Seja bem-vindo ao curso Em Busca de Jesus, um podcast para membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e amigos da fé cristã. Este curso foi criado por John Hilton e traduzido e narrado em português por Alcenir Souza. Uma noite, durante meu serviço missionário, meu companheiro e eu estávamos trabalhando em um bairro com casas, normalmente protegidas por uma cerca. Em algumas delas, havia uma placa no portão que dizia: "Cuidado com o cão". Vimos muitos sinais como esse e muitas vezes não havia cão nenhum. O dono estava apenas tentando assustar as pessoas. Um dia, chegamos em uma casa. Batemos palmas junto ao portão para ver se algum cão latiria. Não aconteceu nada. Repetimos a ação algumas vezes e nenhum cachorro apareceu. Então, abrimos o portão e entramos. O portão fechou-se atrás de nós, e enquanto andávamos em direção à porta, eu estava um par de passos à frente do meu companheiro quando ouvimos um latido. Um cão gigante estava correndo ao redor do pátio e vindo em nossa direção. Meu companheiro virou-se e correu para a cerca. Ele começou a subir e o cão estava pulando, tentando morder seus pés, que ainda estavam pendurados. Felizmente, ele conseguiu passar a cerca e estava salvo. Eu, por outro lado, estava em apuros. O cão estava entre mim e a cerca. Eu não via outra fuga, então corri em direção à porta da frente e, sem bater, abria e corri para dentro. "Socorro!" eu gritei. "Socorro!" Um homem bem grande apareceu nas escadas e chamou seu cão. Quando o cão acalmou, o homem virou-se para mim e gritou: "O que você está fazendo na minha casa?" Eu não sabia o que dizer. Então falei a primeira coisa que me veio à mente. "Bem, estávamos apenas tentando partilhar o evangelho." Ele me interrompeu. "Não estou interessado." E sabe, por mim estava tudo bem, porque eu estava feliz por sair vivo daquela casa. Então o homem disse: "Qual é o teu problema? Você não sabe ler?" E ele tinha razão. O sinal "cuidado com o cão" era claro, mas o meu companheiro e eu não tínhamos dado a devida atenção. Penso nessa história como uma espécie de parábola, de como algumas coisas podem tornar-se tão comuns para nós que não lhes damos atenção suficiente. O meu companheiro e eu tínhamos visto tantos sinais de cuidado com o cão que não levávamos aquele a sério. Será que há uma analogia com as escrituras aqui? Talvez as tomemos como óbvias e não as lemos com a devida e necessária atenção. Essa é uma razão pela qual eu acho útil encontrar novas maneiras de abordar as escrituras. Por exemplo, a leitura das escrituras em espanhol ou chinês ajudou-me a recentrar-me no seu significado. Você provavelmente já notou que eu uso uma variedade de traduções da Bíblia nessas aulas. Isso também me ajuda a ver as escrituras sobre uma nova luz. Outra abordagem é ouvir narrações de áudio bem feitas. Lembre-se que num contexto do primeiro século, com taxas de alfabetização muito mais baixas do que as temos hoje, elas eram mais ouvidas do que lidas. Se posso fazer uma recomendação, eu gostaria de sugerir o Evangelho segundo Marcos. Leva em torno de 90 minutos e tem uma versão do ator Max McLean que é muito boa. Infelizmente, o conteúdo está exclusivamente em inglês ainda. Ouvindo a atuação de Max McLean, me dei conta de que algumas coisas que eu não tinha percebido enquanto estava apenas lendo. Eu adoro como o homem diz, abre aspas, "se você pode fazer qualquer coisa", fecha aspas. E Jesus se concentra nisso. "Se eu puder? Claro que eu sou capaz. Você acredita em mim ou não?" Na sequência, o homem responde, abre aspas, "eu acredito. Ajuda a minha descrença", fecha aspas. Pode parecer que o homem está a se contradizer. Afinal, ele acredita ou não acredita? Eu amo este homem, porque acho que ele nos representa. Ele acredita, mas ainda luta para seguir adiante em sua crença. Ele acredita, mas às vezes duvida. Às vezes somos como este homem, acreditando, mas lutando contra a incredulidade. Às vezes somos como os discípulos, tentamos curar, mas não conseguimos. Mas tudo bem, porque Jesus está conosco. Ele é paciente e ele pode curar. Hoje vamos concentrar nossa aula no Evangelho de Marcos. Este é o relato evangélico mais curto e grande parte dele aparece em Mateus e Lucas. Em uma aula anterior, falamos sobre como cada relato do Evangelho é como um retrato de Jesus Cristo. Hoje, eu quero falar sobre 5 grandes ideias que podemos aprender sobre o Salvador a partir do retrato que Marcos faz dele. A primeira tem a ver com a imagem que Marcos nos apresenta do lado humano de Jesus. Considere esta pergunta: Cristo é mais humano ou é mais divino? Esta questão provavelmente não é algo que passamos muito tempo discutindo atualmente,
mas nos primeiros séculos do cristianismo foi um tema de debates acirrado. É parte da cristologia, isto é, o estudo de Cristo. Alguns primeiros cristãos argumentavam que Jesus era 100% humano, que não havia nenhuma divindade nele. Por outro lado, alguns cristãos diziam que Jesus era 100% Deus. Pessoalmente, eu acredito que Jesus é 100% humano e 100% divino. Eu sei que a matemática parece não garantir meu argumento, mas com Jesus, todas as coisas são possíveis. Os relatos evangélicos apresentam Jesus de formas ligeiramente diferentes. Marcos tem uma cristologia inferior à de João. Cristologia inferior significa que Marcos tende a enfatizar o lado humano de Jesus. Em contraste, João, com sua cristologia superior, enfatiza mais frequentemente os aspectos divinos de Jesus. Mateus e Lucas provavelmente se encaixam em algum lugar intermediário. A ênfase de Marcos no Jesus humano lembra-nos que o Salvador entende o que estamos passando. Alma, capítulo 7:11 diz, abre aspas, Jesus seguirá, sofrendo dores e aflições e tentações de toda a espécie, fecha aspas. Muitas vezes, quando lemos essa passagem, pensamos em Jesus sofrendo no Getsemane ou na cruz. É interessante notar, porém, que no contexto, Alma não menciona o Getsemane, ele fala de Jesus indo adiante, não um acontecimento isolado, mas uma vida inteira de acontecimentos. Enquanto Jesus ia adiante na vida, ele experimentava dor, decepções, alegrias, tristezas e medos, como você e eu. Compaixão, raiva, luto, desapontamento, descontentamento, amor, tristeza excessiva, sentir-se completamente abandonado. Você consegue se identificar nessas emoções? Marcos quer que você saiba que Jesus entende seus sentimentos porque ele também os sentiu. Tire um momento para deixar essa verdade penetrar em seu coração. Jesus sentiu o que você sente. Ao seguir adiante, ele sofreu todo tipo de dor. Ele compreende exatamente como você está se sentindo agora. Vamos chamar o nosso segundo tema de o Evangelho, o Reino e a liderança de serviço. Se alguém lhe perguntasse, o que é o Evangelho? Você provavelmente diria, fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, persistir até o fim. E isso é verdade, e faz parte de como o Salvador define seu Evangelho em Terceiro Nef, por exemplo. Todavia, perceba que Marcos introduz seu relato dizendo, abre aspas, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, fecha aspas. Quero destacar um significado greco-romano por trás da palavra Evangelho. A palavra grega que traduzimos como Evangelho é Evangelion e significa boas novas. Esta boa notícia tem um contexto específico em alguns escritos gregos e romanos antigos. Quando a Grécia derrotou a Pérsia, a Grécia enviou mensageiros para levar o Evangelho por todo o país. Em outras palavras, eles estavam compartilhando boas notícias, e a boa notícia específica do momento era uma vitória militar. Considere outro exemplo. Uma inscrição esculpida em pedra, datada de 9 a.C., narra o nascimento de César Augusto. Após a morte de César, e de acordo com a crença romana, ele agora era um deus. Lemos, abre aspas, o aniversário de Augusto, que se tornou Deus, foi para o mundo inteiro o início do evangelho a respeito dele. Fecha aspas. Parece que alguns romanos acreditavam que o nascimento de Augusto tinha levado a uma nova era de paz. Em suas mentes, Augusto era um salvador. Ver como os gregos e romanos usavam a palavra evangelho talvez nos dê uma ideia do que Marcos poderia ter pretendido transmitir para sua audiência greco-romana. A palavra reino é importante em Marcos. De fato, em Marcos, a primeira coisa que Jesus diz é, abre aspas, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Fecha aspas. Que tipo de reino Jesus está trazendo? E como Jesus é como rei? Podemos responder a essas perguntas explorando um padrão tríplice de liderança de serviço. Jesus prevê a sua morte. Os seus discípulos não entendem. Eles estavam focados no modelo de liderança do mundo. Posteriormente, Jesus explica a liderança de serviço. Venha comigo ao capítulo 8 de Marcos e veremos este padrão com mais atenção. Em Marcos capítulo 8, versículo 31, aprendemos, abre aspas, e Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e principais dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, e depois de 3 dias ressuscitasse, e dizia abertamente essas palavras. Fecha aspas. Pedro não entendeu muito bem a profecia. Abre aspas.
E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Fecha aspas. Acho que Pedro estava pensando: você está errado, Jesus. Você é um rei conquistador, não um rei sofredor. Então, o Salvador ensina a liderança do serviço. No versículo 34, Jesus diz, abre aspas, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Fecha aspas. Esse é o primeiro aspecto desse padrão. Ele vai se repetir novamente. Vire uma página. Capítulo 9, versículo 31. Abre aspas. Porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Fecha aspas. Agora, imagine que você é um dos discípulos de Jesus. Você está caminhando com ele. Jesus anuncia o que vai acontecer em breve, e então apressa o passo. Você está logo atrás com seus companheiros discípulos. Sobre o que você acha que começariam a falar? No versículo 33, lemos que quando voltaram a Cafarnaum, Jesus perguntou aos seus discípulos, abre aspas, que arrazoais entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual deles havia de ser o maior, fecha aspas. Eles estavam focados em um tipo de reino diferente do que Jesus estava tentando apresentar. Então, mais uma vez, Jesus ensina aos discípulos sobre a liderança de serviço. No versículo 35 lemos, abre aspas, e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Fecha aspas. Depois, tomou uma criança pequena e colocou-a entre eles, tomando-a nos seus braços, disse-lhes, abre aspas, qualquer que receber um destes pequeninos em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Fecha aspas. Este padrão ocorre uma terceira vez, começando em Marcos, capítulo 10, versículo 32. Abre aspas. Jesus, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deveriam sobrevir, dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Fecha aspas. Após essas palavras, o que você acha que seria uma manifestação adequada dos discípulos? Bom, segundo Marcos, abre aspas, aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. Fecha aspas. Que manifestação estranha, não acha? Mas Jesus, sempre paciente, pergunta, abre aspas, que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Fecha aspas. Veja, enquanto Jesus está explicando sua morte, Tiago e João estão concentrados em quem consegue os melhores assentos celestiais. E no versículo 41, aprendemos que quando os 10 ouviram isso, abre aspas, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Fecha aspas. Mais uma vez, Jesus ensina sobre liderança de serviço dizendo, abre aspas, sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo, e qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Fecha aspas. O padrão é claro. Jesus prevê sua morte, os discípulos não compreendem porque estão concentrados no poder terreno, e então, Jesus ensina a importância da liderança de serviço. Este é um conceito poderoso, e nós, provavelmente, o temos em nossas mentes. Mas será que ele está em nossos corações? O terceiro tema que vamos discutir é como Marcos usa a frase Filho de Deus. Em Marcos 1:1, ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. Então, como leitores ou ouvintes, você e eu sabemos desde o início que Jesus é o Filho de Deus. No batismo de Cristo, os céus foram abertos e Deus testifica de Jesus, abre aspas, tu és o meu Filho amado, fecha aspas. Ao longo do texto de Marcos, nenhum humano se refere a Jesus Cristo especificamente usando a frase o Filho de Deus, até a sua morte na cruz. Depois da crucificação, um centurião romano exclama,
abre aspas, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, fecha aspas. Julie Smith, em seu livro O Evangelho segundo Marcos, apresenta o seguinte comentário referente a esta passagem, abre aspas, 2000 anos de tradição cristã provavelmente impossibilitaram que se pudesse apreciar a singularidade deste evento. Aqui, um soldado olhava para o cadáver de um condenado e anunciava que este homem era o Filho de Deus. O paralelo com o batismo, onde uma voz do céu anunciou Jesus como Filho de Deus, torna a exclamação do centurião ainda mais profunda, porque ele está ocupando o papel narrativo de Deus, uma vez que ele é a voz que atesta a identidade de Jesus. Fecha aspas. Isso faz sentido para você? Julie Smith concluiu o raciocínio, abre aspas, a narrativa de Marcos ensina que a morte de Jesus torna possível a um centurião fazer o que Deus faz. Mesmo um odiado soldado pagão pode ser elevado a um status especial e possuir um conhecimento divino em razão da morte de Jesus. Fecha aspas. O quarto tema que queremos discutir agora é o chamado segredo messiânico. Existem muitos aspectos possíveis neste conceito, mas para os nossos propósitos aqui neste curso, quando me refiro ao segredo messiânico, quero indicar as referências existentes no livro de Marcos, nas quais Cristo constantemente pede a seus seguidores para não contarem às pessoas quem ele é ou sobre os milagres que ele fazia. Por exemplo, em Marcos capítulo 5, versículos 43, encontramos o anúncio público da morte da filha de Jairo. Entretanto, Jesus a traz de volta dos mortos e depois, abre aspas, ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, fecha aspas. Não lhe parece estranho que Jesus não desejasse que as pessoas soubessem que ela estava viva? Afinal, eles iriam descobrir quando ela fosse vista pela cidade, não acha? Todavia, Jesus queria manter as coisas em reservado e, mais uma vez, ele pede às pessoas para não dizerem aos outros quem ele é ou o que ele fez. Poderíamos nos perguntar por que isso? Bem, nós não sabemos ao certo. Talvez seja psicologia reversa, algo como se dissermos a alguém para fazer algo, ele fará o oposto. Muitas vezes, quando Jesus dizia às pessoas, não conte a ninguém sobre este milagre, as pessoas iam contar a todos, imediatamente. Talvez fosse isso que Cristo queria, ou talvez ele quisesse mesmo manter as coisas em privado. Talvez o Salvador estivesse tentando evitar as multidões, pois ele tinha coisas a fazer, e se todos soubessem dos milagres que ele estava realizando, ele não seria capaz de chegar aos lugares que precisava ir. Para mim, a parte mais interessante do segredo messiânico é uma inversão que ocorre no final do relato de Marcos, no capítulo 16, versículos de 1 a 8. Abre aspas. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, porque era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes, não vos assusteis. Buscai Jesus Nazareno que foi crucificado? Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Porém, ide, dizei a seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Fecha aspas. Você sabia que nos primeiros manuscritos disponíveis do livro de Marcos, é aqui que ele encerra seu relato? Pense por um instante que o encerramento do Evangelho segundo Marcos poderia ser algo como nenhuma delas disse nada a ninguém, pois tinham medo. Pronto, esse era o fim. No segundo podcast deste curso, falamos da crítica textual, lembra? Uma técnica que consiste em buscar e identificar o texto mais antigo disponível referente à passagem que estamos estudando. Na situação aqui apresentada, perceberemos um exemplo claro de como a crítica textual é útil. Veja, os primeiros textos disponíveis de Marcos não incluem os versículos de 9 a 20. Assim, existe uma discussão em torno dos versículos de 9 a 20, que é extensa. Quero destacar que é possível que esses versículos tenham sido escritos por Marcos, ou por uma outra pessoa que terminou seu relato. Mas agora, vamos imaginar que Marcos terminou seu registro no versículo 8, tudo bem? Por que Marcos terminaria a boa notícia suprema de seu evangelho de uma forma tão abrupta? Uma possibilidade estaria relacionada com o segredo messiânico. Antes, Jesus fazia um milagre e dizia, não conte a ninguém.
e as pessoas iam e contavam. Agora, no final, o jovem diz: vá contar aos discípulos, e as mulheres não dizem nada. Você e eu, como leitores, ficamos no túmulo vazio. É como se Marcos nos dissesse: eu vos disse desde o início que Jesus era o Filho de Deus. E agora, o que é que você vai fazer? Vai ficar junto ao túmulo com medo ou vai sair espalhar a boa nova? Por último, analisaremos o tema falhas no discipulado. Este era um assunto que Marcos enfatizava continuamente. Na verdade, não só Marcos, mas Mateus e Lucas, todos contam histórias de falhas dos discípulos. Às vezes o relato estará apenas em Marcos e Mateus, ou Marcos e Lucas, e às vezes apenas em Marcos, mas se os discípulos cometiam falhas no discipulado, Marcos iria escrever a respeito. A questão é que Marcos mostra consistentemente como os discípulos não estavam cumprindo seus deveres, e isso é o que eu me refiro geralmente como fracasso no discipulado ou falhas no discipulado. Vejamos um exemplo que mostra como Marcos enfatiza o fracasso do discipulado. Vamos juntos até o capítulo 6 de Marcos, versículos 51 e 52, e na sequência vamos verificar como Marcos e Mateus contam a mesma história de formas diferentes. Primeiro, o cenário. Há uma tempestade no mar da Galileia, e Jesus vem caminhando sobre as águas. Consegue imaginar a cena? A visão era incrível. Nada semelhante havia sido visto antes. Como os discípulos reagem? Bom, segundo o relato de Marcos, depois de Jesus ter entrado no barco, lemos: o vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois ainda não tinham compreendido o milagre dos pães, porque o seu coração estava endurecido. Este é um exemplo de fracasso do discipulado. Eles não estavam vendo o milagre. Agora, vamos até o livro de Mateus, capítulo 14, versículo 33. Lembre-se, o evangelista está narrando a mesma situação. Abre aspas. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Fecha aspas. Você pode ver como Mateus e Marcos retratam as reações dos discípulos de maneira diferente? Vamos analisar mais um contraste entre Marcos e Mateus. Anteriormente, lemos em Marcos 10 sobre como Tiago e João perguntaram a Jesus se podiam sentar-se à sua mão direita e esquerda, lembra? Bem, em Mateus 20, é a mãe de Tiago e João que faz o pedido impertinente. Estas pequenas diferenças não devem nos surpreender, pois quando duas pessoas contam histórias, elas vão recontar as coisas de maneira diferente. Não temos que tentar reconciliar os relatos. Podemos apenas observar que Marcos está enfatizando os erros que os discípulos cometiam e frequentemente mostra como eles ainda não estavam à altura de suas responsabilidades. Para mim, esta ênfase de Marcos nas supostas falhas dos discípulos não é uma mensagem negativa, mas é uma mensagem de esperança, porque eu conheço pessoalmente um discípulo que falha o tempo todo, que sou eu mesmo. Mas mesmo que os discípulos estejam sempre falhando, Jesus não desiste deles. Ele não os expulsa da equipe porque eles não jogaram da maneira correta, ele está sempre recebendo-os de volta, dando-lhes outra chance e, através do seu poder, elevando-os mais alto. Será que Marcos inclui esses exemplos de fracasso do discipulado para dar esperança a você e a mim quando falhamos? Vamos explorar mais dois exemplos de falhas no discipulado. O primeiro é de Pedro. Imagine que você está no século I e está ouvindo o Evangelho pela primeira vez, a partir do relato de Marcos. Você fica arrasado quando aprende que Pedro nega Jesus 3 vezes. E então você ouve sobre o julgamento e a crucificação de Cristo e não há nenhuma menção a Pedro. Marcos menciona outros seguidores de Cristo na cruz, mas Pedro não é mencionado. Se você estivesse ouvindo este relato pela primeira vez, poderia pensar algo como: nossa, Pedro realmente estragou tudo, acabou para ele. Em Marcos 16, 7, existe um detalhe que só está presente neste evangelista. No texto, o jovem junto ao túmulo diz às mulheres, abre aspas, porém, ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Fecha aspas. Eu acho que essa frase, e a Pedro, é uma das passagens mais carregadas de esperança das Escrituras. É como se o jovem dissesse, diga a Pedro que ele ainda está na equipe, que ele não está de fora. Eu amo essa mensagem. Mesmo que os discípulos falhem, Jesus continua a estender-lhes as mãos. Que mensagem de esperança para você e para mim, como discípulos que talvez nem sempre estejamos vivendo à altura do que sabemos. Esta é também uma mensagem útil ao pensarmos nos entes queridos que têm falhado no seu discipulado. Talvez alguém que amamos esteja sentado à margem ou até parece estar se juntando à equipe que se opõe a Cristo. Nós devemos ser pacientes e esperançosos,
Cristo tem experiência em ajudar muitos discípulos em meio às suas falhas. Além disso, pode haver pessoas em nossas vidas que não estão correspondendo às nossas expectativas. Talvez haja um líder da igreja em sua vida que o decepcione. Note que os próprios discípulos de Jesus o decepcionaram, mas Jesus ainda assim os amava e os perdoava. Creio que este também deve ser um padrão para nós. Nosso último exemplo de falha no discipulado é um pouco incomum. É um discípulo que só é mencionado no livro de Marcos e nós não sabemos o seu nome. Ele é apenas referido como um jovem. No Getsemane, depois de Jesus ter sido preso, todos os discípulos fogem. Então, no versículo 51 do capítulo 14, lemos, abre aspas, um certo jovem estava seguindo Jesus, usando nada além de um pano de linho. Eles o prenderam, mas ele deixou o pano de linho e fugiu nu. Fecha aspas. É isso. Isso é tudo o que sabemos sobre ele. Ele é um discípulo fracassado que fugiu de Jesus quando as coisas ficaram difíceis. Vamos à frente, para o capítulo 16 de Marcos, no versículo 5. Abre aspas. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca. Fecha aspas. Perceba que a palavra jovem aparece apenas 2 vezes em Marcos. Primeiro, o jovem que foge nu e, por último, o jovem junto ao túmulo. Deixe-me esclarecer que estes não são necessariamente a mesma pessoa, mas considere a possibilidade de que Marcos quisesse que percebêssemos uma relação literária entre eles. Note que o jovem no Getsemane estava usando um pano de linho. A única vez que a palavra grega traduzida como pano de linho é usado nos relatos do Evangelho é para descrever as roupas com as quais Cristo está enterrado. Na obra já citada, Julie Smith complementa, abre aspas, o jovem no Getsemane estava vestido com um pano de linho e ele foge sem roupa quando as autoridades tentam prendê-lo. O jovem é apresentado como um seguidor próximo, pelo menos antes de fugir. Esse é um quadro de vergonha. O pano sugere que ele apareceu com a intenção de morrer com Jesus, mas sob pressão. Preferiu a humilhação de fugir nu à dor da morte. Jesus é crucificado sem roupa, assim como o jovem foge sem roupa, o que implica que Jesus está simbolicamente tomando a vergonha do jovem sobre si mesmo. Quando o jovem reaparece no túmulo, está agora vestindo roupas associadas à honra e à glória, descritas como sendo como as roupas de Jesus na transfiguração. Em outras palavras, ele não só foi restaurado da vergonha, mas agora está assumindo uma posição ainda mais honrosa. Com efeito, Jesus trocou de papéis com este jovem e assim tornou possível a restauração e glorificação dele. A implicação sutil, mas clara, é que a morte e a ressurreição de Jesus tornaram essa mudança possível para o jovem. Fecha aspas. Então, ao pensarmos no tema do fracasso no discipulado, eu adoro lembrar que, mesmo quando tropeçamos, Cristo ainda nos quer na sua equipe. Ele não diz, fizeste besteira e agora estás fora. Essa é uma mensagem cheia de esperança para todos nós que tantas vezes falhamos e que dividimos essa experiência terrena com outros discípulos também imperfeitos. Espero que este breve panorama de Marcos o tenha entusiasmado para continuar a estudar o seu relato de Jesus Cristo. Hoje, comecei nossa conversa compartilhando uma história da minha missão e vou concluir com mais uma. Como você sabe, na igreja temos as regras de fé, e uma das regras de fé diz, abre aspas, cremos na obediência, honra e manutenção da lei. Fecha aspas. Isso significa, por exemplo, que nesta igreja acreditamos em seguir o limite de velocidade, não é mesmo? Como jovens missionários, meu companheiro e eu estávamos dirigindo em Laramie, Wyoming, para Fort Collins, Colorado, para uma conferência. Nós estávamos atrasados. O meu companheiro era tão fiel que não iria violar os limites de velocidade. Felizmente, eu estava dirigindo, então decidi acelerar um pouco. Meu companheiro percebeu e comentou, Elder Hilton, você está acima do limite de velocidade. Eu respondi, eu sei. Ele complementou, exceder ao limite de velocidade é contra a lei. Eu retruquei, eu sei, mas continuei a acelerar. Meu querido companheiro então enfatizou, tenho um testemunho de que você não deve exceder ao limite de velocidade. Bom, eu não tenho esse testemunho, respondi. Alguns minutos depois, ouvi sirenes e vi luzes vermelhas piscando no meu espelho retrovisor. Ao encostar para atender a autoridade policial, meu companheiro comentou, parece que alguém vai conseguir um testemunho. Recebi uma multa nesse dia, mas não ganhei um testemunho de não exceder a velocidade.
Ao refletir sobre essa experiência e tentar ganhar esse testemunho, percebi que Cristo ensinou, abre aspas, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, fecha aspas. Ora, você não ganha um testemunho por violar os mandamentos, mas sim por vivê-los. De maneira semelhante, é fazendo coisas que nos ligam a Cristo que teremos as experiências pessoais que nos ajudarão a conhecê-lo melhor. Espero que você e eu possamos fazer coisas diferentes em nossas vidas por causa do que discutimos hoje. Como você poderia aplicar esses princípios em sua vida? Talvez você possa se aproximar de Cristo ponderando sobre como Ele te entende em seus mais íntimos sentimentos. Ou talvez você tenha uma chance de praticar a liderança de serviço. Ademais, podemos fazer uma pausa e considerar como podemos compartilhar as boas novas de Cristo, mesmo com alguém como um centurião romano, que achamos que pode ser improvável que receba a mensagem. Talvez podemos ter paciência com nós mesmos e com os outros enquanto lutamos contra o fracasso no discipulado. Bom, seja o que for que você escolha fazer, espero que tenhamos aprendido algumas coisas novas hoje e que possamos agir de acordo com este aprendizado, de forma a nos aproximarmos mais de Jesus Cristo. Muito obrigado por nos ouvir até o final. Esperamos que este curso o ajude a se conectar cada dia mais com Jesus Cristo. Agora, convidamos você a avaliar este podcast e, caso queira, deixar um comentário. Isso faz toda a diferença para este projeto. Por último, caso tenha gostado, compartilhe este material com seus amigos e familiares e permita que o Salvador possa abençoar a vida de todos.